Marcela, a gente vai gravar sim. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Que bom. A gente vai esperar só mais uns 2 minutinhos para começar, ver se o pessoal ainda vai entrar. E aí a gente já começa, tá bom? Só para também já avisar, a gente vai deixar o áudio só para o pessoal que vai apresentar, mas vocês podem ir, qualquer coisa, me mandando mensagem por aqui, tá? Que eu tô lendo e respondo vocês. Mas as perguntas em si, depois eu vou explicar certinho, mas as perguntas em si vocês podem mandar no Q&A, tá bom? Se for alguma pergunta sobre o conteúdo, assim, mais focado nisso. Acho que a gente já pode começar, pessoal. Então, primeiro eu queria só passar alguns recados, né? Agradecer a presença de vocês. Alguns eu já conversei, alguns eu já conheço, outros não. Então, só para me apresentar rapidinho, meu nome é Mariana e eu sou parte do time de Talent Acquisition Latam. A gente pensou em fazer esse webinar voltado para vocês, né? Então, para os candidatos, para os talentos. É a primeira vez que a gente faz algo do tipo aqui no Brasil. Então, a gente está bem ansioso, mas assim, foi feito 100% pensando em vocês. Então, depois a gente vai pedir feedback, até para entender melhor o que a gente poderia melhorar. E, basicamente, explicar essa parte das perguntas, como eu falei agora no comecinho. O chat a gente vai deixar para coisas mais pontuais. Se vocês, por exemplo, não conseguirem ouvir, até peço para avisarem mesmo, porque pode acontecer, ainda mais que é a primeira vez que a gente usa essa plataforma, mas se vocês tiverem dúvida relacionada ao conteúdo, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvida, mandem no Q&A. Algumas respostas a gente já vai respondendo até durante, algumas perguntas a gente já vai respondendo durante a apresentação, mas outras a gente vai falar no final. Então, é legal que às vezes vocês podem conferir se a pergunta de vocês já foi respondida digitada, né? Então, mandem por lá. Vocês podem escolher direitinho também com quem vocês querem falar. Então, por exemplo, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer direcionada para o André, ou para a Mari, para o Iago, para a Paula. Vocês podem colocar, tipo, entre parênteses o nome da pessoa e aí mandar a pergunta, ou colocar a pergunta para fulano, que aí a gente direciona também. Se for uma pergunta geral, aí vocês podem mandar sem o nome, sem o direcionamento. E vai ser gravado, então a gente já está gravando essa apresentação, tá? Depois a gente vai compartilhar o link com todos vocês. E também, como eu falei no final, a gente vai pedir por feedback, mas aí eu explico direitinho essa parte também, tá bom? Então, vou começar. Basicamente, passar um pouquinho da nossa agenda, qual que vai ser o conteúdo que a gente vai falar hoje. O André vai começar falando sobre um pouco da RTB, o que a gente faz, o que é a nossa tecnologia, um pouco
da nossa cultura também. Eu vou focar mais nessa parte de recrutamento, então como se tornar um de nós, como normalmente são as etapas do processo seletivo. E o Iago e a Paula vão focar um pouco na área deles, né? Então o Iago vai falar da área de sales, como é ser um sales manager aqui na RTB, e a Paula vai falar como é ser um account manager aqui na RTB. Normalmente essas duas vagas são as que mais geram confusão, então acho que é legal vocês já tirarem essas dúvidas com eles, tá bom? Eu vou passar a palavra para o André. Boa. Obrigado, Mari. Vocês estão me ouvindo? Só dá uma confirmada para eu saber. Beleza. Sim, estão me ouvindo, certo. pelo menos. Ótimo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Primeiro, agradecer o tempo de vocês por estarem aqui com a gente. E como a Mari explicou, é a primeira vez que a gente está fazendo algo parecido, então vai ser muito interessante, eu diria. Bem produtivo para todo mundo. Isso assim espero. Enfim, formalidades, meu nome é André Dilewski, eu sou Country Manager da RTB House aqui no Brasil. Eu estou na empresa há 3 anos, há 2 na posição como Country Manager. Eu entrei como gerente técnico lá em 2017, quando estávamos apenas em 10 pessoas, né? Vocês vão ver que a gente cresceu um pouco desde lá até agora. Mas bem, vamos começar. Eu vou apresentar um pouco da RTB House para vocês, tá? Como a Mari falou, tecnologia, cultura, para a gente dar seguimento com o webinar. A RTB, ela é uma empresa bem jovem, tá? Eu diria, a gente foi fundado em 2012 na Polônia. E aí só um parênteses, eu não sou polonês, por mais que meu sobrenome seja polonês. Meu pai é polonês, mas eu não falo polonês, não tenho nenhum tipo de relação direta, eu diria, mas enfim, curiosidades à parte. Hoje em dia, a RTB, a gente já está em atendendo mais de 70 mercados, tá? Além de, enfim, ganhar inúmeros prêmios por inovação e crescimento da empresa nesses últimos anos, principalmente. Para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de tecnologia para marketing, com expertise em retargeting, mais um crescente portfólio aí de novas soluções para todas as etapas do funil, né? Pensando no funil de marketing digital como um todo, tá? No Brasil, atualmente, somos 44 pessoas, como eu falei, a gente cresceu um pouco desde 2017 para cá. Aqui, enfim, na tela vocês estão vendo fotinho de cada um que faz parte desse time. Assim, bem por cima, a gente tem um time técnico que é responsável por dar suporte e solucionar problemas técnicos, claro, dos times comerciais, que são os sales, né, o sales management ali no canto, responsáveis por novos clientes, trazer novos deals, novos prospects para dentro de casa, e o time de account management, que é responsável pelos clientes já dentro de casa, clientes existentes, a parte de farming, né? Então a gente tem essa separação hunting, prospecting e farming, como usualmente a gente encontra no mercado. Além disso, a gente tem o time de inventário, aí no slide está Programmatic Inventory, que é um nome mais chique, mas aqui dentro de casa a gente fala time de inventário. Eles são basicamente o outro lado na moeda, né? Então a gente vende serviço, o time de inventário eles negociam a compra de mídia, de inventários em publishers, negociam deals diretos com os publishers, etc, para a gente, enfim, conseguir mostrar os banners que a gente faz para as marcas. Além disso, a gente tem o time de marketing e comunicação, responsável por toda a nossa marca, ações, eventos, relações públicas, enfim, entrevistas, etc. Temos o time financeiro e administrativo. Eu gosto de falar que, enfim, eles cuidam de todo mundo na empresa, né? Benefícios, parte financeira, parte, enfim, do office, tudo que a gente precisa, eles cuidam. Time de Talent Acquisition, que a Mari faz parte, o nosso time de recrutamento. Elas que cuidam, enfim, que a gente sempre contrate os melhores profissionais no mercado, que a gente continue tendo esse time super capacitado.
Além disso, tem ali a parte de Business Development, que estou eu, Rodrigo e Ana. O Rodrigo cuida de Latam, então diretor Latam. Sou eu, cuido de Brasil. E tem a Ana, que é a Sales Enablement. Basicamente, ela cuida da parte mais analítica, na parte de sales, processos, enfim, análises que a gente precisa do business como um todo e da área comercial. No geral, eu diria que a gente é um time extremamente unido. A gente sempre quer aprender mais, a gente sempre está buscando novos conhecimentos e compartilhar informação entre times e experiências também para a gente enriquecer o aprendizado de todos. Mas antes da gente seguir um pouquinho adiante, eu queria entender, enfim, quem está aqui com a gente no webinar, qual que é o background de vocês, qual é o conhecimento de vocês com retargeting especificamente. Vou liberar uma enquete, peço para que vocês respondam para a gente continuar. Eu vou dar uns 30 segundinhos aí para a gente ter essas respostas. Enquanto isso, eu aproveito para tomar uma água. Vamos lá. Aí. Boa. Vocês estão vendo o resultado? Tá. Bem, aqui, como vocês viram, a gente tem basicamente todos os tipos de background, né? Pessoas que não conhecem, pessoas que já ouviram falar, conhecem um pouco e até pessoas que conhecem muito da tecnologia, o que é muito bom. Mas assim, minha visão eu vou fazer uma explicação bem resumida, tá, do que é retargeting, para estar todo mundo na mesma página, com pelo menos um conhecimento básico do que é, tá? Basicamente, retargeting, eu diria que é a principal estratégia de marketing digital que a gente tem hoje em dia quando a gente fala em performance e ROI, basicamente retorno sobre investimento. Ela é muito focada em trazer os usuários de volta para o site para que eles comprem ou, enfim, executem alguma ação que agregue, traga valor para a marca daquele site, né? Geralmente é compra. Em termos, enfim, reformulando um pouco, o que a gente faz, principalmente, a gente tem como objetivo atrair o usuário que estava navegando no site, fora do site, por algum tipo de banner que a gente entregue para ele, para que esse usuário clique e que ele seja redirecionado novamente para o site da marca, enfim, como eu expliquei, compre o produto. Nesse caso é comprar, sei lá, um vestido, um relógio, etc. Tá? Mas tá, André, então vocês basicamente são aqueles banners chatos, né? Que a gente vê toda hora nos sites. Eu entro lá, enfim, um site de notícia, tem lá um monte de banner oferecendo alguma coisa. Não, eu diria que a gente não somos os banners chatos, com certeza. Nosso diferencial em comparação a outras soluções no mercado é a nossa tecnologia, 100% desenvolvida in-house e em cima de Deep Learning, e que nos permite ter muito mais flexibilização, personalização das campanhas e, finalmente, ter, geralmente, até 50% mais de eficiência se comparado a outras campanhas. Beleza, André, ok. Mas e o que é Deep Learning? Né? É um termo super na moda, super hypado, todo mundo fala de Deep Learning. Você entra na internet, você vai ver coisas sobre Deep Learning. Vou fazer uma rápida explicação, tá, gente? Não é um ponto que a gente vai se aprofundar em Deep Learning, técnicas, etc. É mais uma percepção geral. Deep Learning, basicamente, é uma vertente dentro do Machine Learning,
e que, consequentemente, está dentro da inteligência artificial. E é o que a gente tem mais de avançado hoje em dia quando a gente fala de inteligência artificial aplicada em alguma coisa. Tá? Só por curiosidade, o Deep Learning foi teorizado em 67. Então já faz um tempinho que ele existe, pelo menos em teoria. Só que apenas por volta de 2010 que a gente começou a efetivamente ter poder computacional suficiente para conseguir implementar os algoritmos. E em 2012, que enfim foi quando a RTB foi fundada, que a gente realmente teve o boom de Deep Learning no mercado e de aplicações, principalmente com algoritmos avançados de reconhecimento de imagem, né? Aqueles algoritmos que reconhecem aquelas imagens totalmente complexas até para um ser humano, geralmente é Deep Learning que faz. Tá? Para ilustrar melhor isso, enfim, esse poder computacional, vou fazer um comparativo de Machine Learning com Deep Learning. Machine Learning, que enfim, é utilizado por outras tecnologias de retarget, outras tecnologias no geral de inteligência artificial, a gente pode dizer que ele se faz 80 flops. O que é flops? Basicamente é um nome chique para medir poder computacional. Tá? Então, ali tem operações de pontos flutuantes por segundo, mas vamos simplificar e falar poder computacional. Beleza? Esse tipo de tecnologia ela foi utilizada lá em 97 para vencer o Kasparov, que era o campeão de xadrez, por um computador. Né? Já o Deep Learning, que é utilizado pela RTB, a gente está falando de 200 mil flops. É basicamente 2.500 vezes a mais de poder computacional que a gente está falando aqui. Esse tipo de tecnologia, só para ilustrar, é o que a gente vê hoje em dia sendo utilizado em carros autônomos. Ou seja, o poder de decisão, o nível de decisão crítico da análise das informações é muito alto. Basicamente, o Deep Learning ele simula, né, um cérebro humano e as conexões entre os neurônios, tipo, permitindo que o algoritmo consiga aprender sozinho. Diferente do Machine Learning, que geralmente precisa de um input humano para identificar padrões ou identificar ações necessárias, o Deep Learning ele aprende isso automaticamente, sem precisar de inputs humanos, como eu disse. Beleza, André. Perfeito, explicação. Entendi o que é Deep Learning, diferença. Mas enfim, como é que isso ajuda, né, no retargeting para vocês, para a empresa? Basicamente, o Deep Learning, pelo poder computacional e pela complexidade que ele consegue trazer nas análises, a gente consegue ter uma melhor avaliação do comportamento dos usuários, onde que a gente pode mostrar os banners, quais produtos que a gente pode mostrar, ou enfim, sejam eles os produtos que foram vistos, similares, complementares, outros tipos de análises que o próprio algoritmo faz, sempre com o objetivo de maximizar a performance da campanha, né? Atingir os KPIs, os objetivos da marca do nosso cliente. Tipo, parece algo simples, né? Tipo, beleza, um banner aqui, alguns produtos no site, cliquei e comprei. Gente, parece simples, principalmente depois que a gente vê o resultado, mas juro que não é simples, é um negócio extremamente complexo, requer muita infraestrutura, muito conhecimento, capacidade técnica de todos, não só do pessoal que mexe com o algoritmo, mas todo mundo que está aqui dentro da RTB precisa ter esse tipo de conhecimento, não do Deep Learning, tá? Por favor, não pensem nisso, mas pelo menos um conhecimento aprofundado e que, enfim, aí depois a gente vai falar, a Mari mesmo, isso a gente ensina aqui dentro, beleza? Um ponto interessante é que, assim, a gente, como empresa, nós fomos os primeiros, os pioneiros, basicamente, a utilizar Deep Learning 100% em todos os algoritmos para retargeting. Tá? Foi realmente algo inovador, a gente tem prêmios a respeito disso, e realmente inovação é algo que a gente gosta muito, e a gente entende
que esse conhecimento da tecnologia, enfim, das capacidades de Deep Learning, a gente pode trazer isso e agregar valor em outras frentes de marketing digital com outras soluções. E é por isso que recentemente, a gente fundou 2 laboratórios de inovação, que são o AI Marketing Lab e o Creative Lab. Basicamente, eles são 2 áreas dentro da RTB House, focadas em inovação, pesquisa e desenvolvimento de soluções para marketing digital. E com esse foco em inovação, enfim, através desses laboratórios também, a gente consegue criar produtos exclusivos e que, de fato, mudam a experiência, estão mudando, né, a experiência das pessoas com publicidade online. Então, remeto naquela parte lá de banner chatos, aquela história, enfim, com certeza a gente não é. A gente tem alguns exemplos aqui no slide de banners que possuem uma proposta de maior engajamento, onde, por exemplo, o usuário pode dar um like, um dislike do produto, e isso automaticamente é considerado na avaliação do algoritmo para as próximas impressões do banner. Tá? Algo super inovador também que a gente está trazendo são os video ads dinâmicos, onde os produtos que a pessoa viu no site, por exemplo, enfim, a cor, o modelo do produto, eles são dinamicamente renderizados dentro do vídeo. Ou seja, você viu lá, você vai ver um vídeo personalizado pelo que você viu, para o que você estava pesquisando. Isso realmente é algo bem inovador e bem diferente que está acontecendo hoje no âmbito de marketing digital. Ok, já falei bastante sobre a tecnologia, sobre a inovação, mas antes de encerrar, que eu acho que eu já estou passando do meu tempo e as pessoas estão me matando ali, eu queria só mostrar o porquê desse nosso drive de inovação. Principalmente isso vem por causa da nossa visão como empresa, que é ter um mercado no qual todo anúncio seja relevante. Então, nós não queremos banners chatos, né, que incomodam as pessoas, mas sim que eles sejam realmente relevantes para as pessoas, com conteúdo que as façam querer engajar com a marca, com o banner, enfim, realizar algum tipo de troca de experiências. Tá? Nossa missão e valores também como empresa suportam esse pensamento. A gente tem uma cultura que preza bastante pelo respeito, integridade, excelência dos resultados, comunicação, serviço. A gente tem uma orientação por dados muito alta, né? Até, de novo, essa parte técnica. A gente tem, como eu falei no início, curiosidade e interesse em compartilhamento de conhecimento entre todos. E isso tudo, claro, pensando um pouco na diversão e na parte divertida do trabalho que a gente tem no dia a dia. E eu diria que é isso. Eu vou passar agora para a Mari, para ela continuar. Obrigado, gente. Bom, gente, tá dando para ver tudo direitinho? Beleza. Sim, Mari. Então, para explicar um pouquinho para vocês como se tornar um de nós, primeiro eu vou falar um pouco sobre algumas questões que são muito importantes para a gente, que é basicamente como nós buscamos os nossos talentos. Então, primeiro de tudo, o tempo do processo seletivo é muito relativo. A gente nunca vai fechar uma vaga só para preencher um vazio, né? Preencher um buraco. Então, a gente já teve casos de vagas que levaram 1, 2 meses, e vagas que levaram 6 meses, até quase um ano com a mesma vaga aberta. Depois a gente fecha e abre uma nova vaga, enfim. Então, isso para a gente é muito importante. A gente não sossega até achar, de fato, o melhor candidato, a melhor pessoa. E tem que ser uma troca muito mútua. Então, tem que fazer sentido para nós, como empresa, mas também tem que fazer sentido para os candidatos. Então, durante o nosso processo, a gente tem várias etapas para tentar se certificar disso. Valorizamos sua experiência e conhecimento.
Então, basicamente, a gente não tem medo de contratar uma pessoa sênior, por exemplo. A gente valoriza demais qualquer tipo de conhecimento, experiência que a pessoa tenha prévia. Então, às vezes, quando a pessoa ela é muito numérica e muito analítica, mas ela não tem tanto conhecimento na área, a gente não vê isso como um problema, a gente está disposto a ensinar. Eu sei que o André explicou um pouco sobre o que é o retargeting e mesmo assim, às vezes a gente não consegue entender 100%. Até para mim levou um tempo para eu pegar direitinho e é por isso que a gente tem muito treinamento. Então, não precisem se preocupar com isso. A Paula também vai explicar um pouquinho, porque ela não era da área, enfim. Isso para a gente, assim, é muito importante essa parte de valorizar o conhecimento que cada um já tem. A percepção de várias pessoas é levada em conta no processo. Então, eu sei que às vezes quando a gente vai fazer um processo, gera um pouco de insegurança. Será que alguém conhece alguém que conhece alguém e por isso a pessoa está no processo, ela vai ter algum tipo de vantagem? E por isso a gente tem um processo onde pelo menos 3 pessoas precisam decidir. Então, normalmente a gente tem, né, a reunião com o recrutador, o gestor, né, que é o hiring manager, e um gestor adicional, que é o additional manager, justamente para saber que está todo mundo alinhado, todo mundo buscando a mesma pessoa, o mesmo talento, e que nenhum tipo de situação desagradável aconteceria, como, por exemplo, alguém ter algum tipo de vantagem. E buscamos ser sempre abertos e transparentes com os candidatos. Vocês vão ver, né, participando dos processos, que a gente deixa tudo bem claro desde a primeira conversa. Para a gente é muito importante que as pessoas entendam quais são os processos, tudo que a gente pode abrir, a gente abre. Então, explica um pouco da nossa tecnologia, um pouco da nossa empresa, algumas dúvidas, enfim. Tudo a gente tenta ser muito transparente com os candidatos. Óbvio, a gente às vezes tem algumas limitações, mas no geral a gente tem essa força, né, na transparência com os candidatos. E aí, como que é o processo seletivo em si? Essa aqui é uma foto da nossa equipe no nosso último RTV Day. E, basicamente, para se tornar um de nós, a gente tem algumas etapas, né, no processo e eles são muito relativos. Então, às vezes, para uma vaga tech vai mudar alguma coisa, para uma vaga de marketing, para uma vaga de sales, mas eu tentei colocar aqui um padrão do que normalmente acontece. Então, tem a candidatura no site. Quando a gente recebe esse currículo, a recrutadora vai avaliar. Então, como o André mostrou, ou eu, a Wendy, ou a Giovana, a gente vai analisar esse currículo. Os que a gente acha que faz sentido, a gente manda para o gestor da vaga. O gestor aprovando, a gente marca uma conversa, né, uma entrevista com o recrutador. Depois dessa conversa, tem um teste numérico. E essa é uma etapa muito importante para a gente. Depois desse teste, tem a conversa com o gestor. Depois da conversa com o gestor, normalmente tem um case, e aí ele é diferente para cada posição, né? Cada vaga tem um tipo de case. E no fim tem uma entrevista adicional com o additional manager, né? Então são várias etapas, mas justamente para a gente se certificar de que faz sentido. Então, que assim, eu acho que não é vantajoso para nenhum dos lados. Se a pessoa entra e depois ela não gosta da nossa cultura, não se identifica, né? Acho que tem perfis diferentes no mundo, ninguém é igual. Então, é muito importante que durante todas essas etapas a gente se certifique de que realmente faz sentido para ambas as partes. Aqui a gente tem as vagas disponíveis, né, de Sales Manager e Account Manager. Hoje a gente tem vaga para as duas. É importante ressaltar que esse webinar ele é explicativo. A gente quer que vocês conheçam a nossa cultura, tirem dúvidas sobre as vagas, porque normalmente eu recebo muita pergunta entre qual a diferença da vaga de Sales para a vaga de Account Manager. Então, a Paula e o Iago vão explicar a fundo, mas o webinar ele não é uma etapa desse processo, tá? No final a gente vai encaminhar também o link das vagas que a gente tem para vocês, para que vocês se candidatem nas vagas, se vocês acharem que alguma faz sentido, mas as etapas do processo são aquelas que eu mostrei. Esse webinar ele não se encaixa como uma etapa do processo, tá bom? E aí eu vou passar a palavra para o Iago. Ele vai explicar um pouquinho da área de sales, depois a Paula explica um pouquinho da área de AM para vocês, tá bom?
Agora acho que estão me ouvindo, certo? Sim. Legal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Iago, sou Sales Manager aqui na RTB, tá? Eu estou aqui na empresa, dentro da área de vendas, já faz um ano e meio. Eu tenho 27 anos e eu sou formado em Ciências da Computação, lá pela Universidade de São Paulo, tá? E aí, embora minha graduação seja bem técnica, eu, desde que saí da faculdade, eu estou dentro da área comercial desempenhando esse papel, tá? E, poxa, acredito que vocês, né, tiveram um resumo aí com o André sobre a RTB, sobre a nossa forma de atuação, e algumas dúvidas, como, por exemplo, nossa, né, Iago, hoje eu não tenho conhecimento em marketing digital, eu não entendo de remarketing, de retarget, poxa, deep learning foi totalmente novo para mim, né? Eu consigo seguir? Como que funciona, né? Aí, só para dar um exemplo para vocês, a minha experiência anterior era também na área de vendas, mas focado para produtos de tecnologia, tá? Então, eu trabalhava muito direto com a área de TI, enfim, provendo soluções para eles. Então, eu não tinha também esse background dentro de Martech, de AdTech. Tá? Então, só para vocês entenderem que o importante é ter as habilidades para se desempenhar bem a função e o conhecimento técnico e de negócio a gente vai desenvolvendo e a RTB é capaz de prover isso. Tá? Bom, perfeito. Mas Sales Manager, né, pessoal? Poxa, o que é um Sales Manager? Né? Qual a contribuição, o papel dele dentro da empresa? Então, eu queria, de uma maneira assim bem simples e rápida, resumir para vocês. Tá? Poxa, a gente é responsável por criar novos projetos, tá? E aí dá, né, poxa, aquele empurrãozinho para que eles aconteçam, tá? Então, a gente é responsável pela corrida em busca dos resultados. Então, é graças aí à nossa força que as novas parcerias acontecem, tá? Mas, legal, Iago. Agora, de fato, dentro da RTB House, como que é o desempenho desse papel? Quais são as atividades? Como funciona a rotina? Então, aqui dentro, o Sales Manager ele é responsável por gerenciar todo o ciclo completo da venda, tá, gente? Então, desde lá, começar o primeiro contato com o cliente, identificá-la, até, de fato, entregar o projeto funcionando. Então, poxa, vai envolver o ciclo de identificação do prospect, entendendo o mercado, quem são os potenciais clientes para a RTB, e aí entrar em contato com esse decision maker, né, fazer a comunicação, a apresentação e, de fato, a qualificação. Né? Então, dentro da qualificação que a gente vai entender, poxa, esse potencial prospect, a gente vai conseguir ajudá-lo de fato, o quanto, explicar para ele também. E dentro da oferta é que a gente passa aí para o cliente essa visão da nossa capacidade, o quanto a gente vai ser benéfico para eles. E aí, se for necessário, fazer alguma negociação, voltar atrás, redesenhar. E, por fim, o contrato, né, pessoal? A gente garantir aí contratualmente que está tudo certinho, que a gente vai poder começar. Com isso pronto, é necessário também fazer a integração técnica, é onde a gente também continua auxiliando. Então, garantir que a nossa solução está totalmente integrada com o cliente. Tá? Então, depois que tiver 100% a parte técnica ok, aí de fato a gente começa a ativação. Esse é o ciclo total da venda que a gente encontra na nossa rotina. Só que queria compartilhar com vocês também que não para por aí o nosso trabalho. Tá? Então, a gente também faz o acompanhamento pós-venda, né? Embora isso seja ali da área de account, da Paulinha, que ela vai explicar um pouquinho mais, mas é necessário que após a ativação a gente faça esse acompanhamento também. Por quê? Porque tudo que a gente combinou, projetou, estudou com o cliente na fase de vendas, é agora que isso vai se concretizar. Então, é importante a gente garantir que isso, de fato, seja entregue, que a gente tenha esse resultado com excelência. E também, por que não, acompanhar e entender se a gente pode ter alguma oportunidade de crescimento junto com o cliente. Então, é por isso que a gente também auxilia um pouco e fica de olho nessa parte, tá? Iago, perfeito, né? Entendi como que é a rotina do Sales Manager, o que eu teria que fazer, mas como que eu consigo realizar essas funções, né? Como consigo trazer bons resultados, eu operar com excelência? Aí eu separei aqui um conjunto de características que eu vejo ser muito importante, tá? Para o Sales Manager. Uma delas, de fato, é a excelente comunicação, né? Por quê? Porque, pessoal, nosso cliente, né, os nossos prospects, eles são pessoas muito objetivas e orientadas ao resultado. Então, a gente ser claro na comunicação é essencial para que a gente consiga ter boas argumentações. Tá? Além do mais, ter resiliência. Por que resiliência? Então, você imagina que nem sempre o seu prospect, o seu cliente, vai entender de cara a comunicação que você quis passar para ele. E aí você ter resiliência e persistência
para continuar com o desenvolvimento do projeto e até o fechamento dele é importante. Além do mais, organização. Tá? Então, você viu que a gente lida aí com vários pilares do ciclo de venda. Se a gente não for organizado para dividir bem o trabalho, se programar, isso pode trazer uma sobrecarga e aí dificuldade de entrega do resultado. E além do mais, a proatividade. Poxa, a gente viu ali no resumo do GIF do Sales Manager que ele é responsável por criar os projetos, né? E aí desenvolvê-los. Então, a gente tem que ser muito proativo para conseguir dar continuidade para o projeto que a gente imaginou. Tá? E, sem dúvida, um perfil analítico. Como eu comentei, a gente acaba aí fazendo projeções e mostrando como a RTB vai ajudar nossos clientes. Então, a gente tem que ser muito analítico e assertivo nas propostas que a gente faz, para quando ela estiver, né, ativa com a gente, não tenha nenhuma discrepância. E aí, com tudo isso, né, com essas 5 habilidades, a gente vai conseguir preencher a habilidade, né, uma das mais comuns e mais importantes até dentro do profissional de sales, que é ser orientado a resultados. Então, a gente tem que ter essa ciência que nós estamos contribuindo com o resultado da empresa e que é importante a gente se organizar para alcançá-lo. Tá? Poxa, e por fim, pessoal, eu queria compartilhar um pouco, né, com vocês como que é trabalhar na RTB House. Tá? Então, o que eu mais gosto aqui dentro, né, o que mais me ajuda aqui, é realmente esse trabalho muito dinâmico. Então, você imagina que a gente lida aí diariamente com várias pessoas, né, com clientes, com empresas de perfis diferentes, cada um com a sua singularidade. Isso ajuda bastante o nosso desenvolvimento profissional. Tá? E outra coisa, né, então você imagina como que a gente ajuda essas empresas, né? Como que a gente ajuda esses parceiros? Percebam que é na entrega do resultado deles, né? Então, a gente está ajudando diretamente nos indicadores. Então, toda vez que a gente colabora com isso, que a gente vê o resultado em números, poxa, os clientes acabam agradecendo a gente. Isso impacta eles diretamente no dia a dia. E eu acho isso muito gratificante. Acho muito bom ver os frutos serem colhidos. E também, pessoal, aqui é um ambiente extremamente colaborativo. Tá? Então, como acho que deu para perceber um pouquinho, a gente acaba dependendo de várias áreas aqui dentro, então fazer integração técnica, né, com a AM fazer o acompanhamento da conta. Então, é muito importante que o grupo seja, né, unido e colaborativo. Então, para quê? Para trazer os bons resultados. Então, a gente vê aqui pessoas muito abertas, muito inteligentes e também muito preparadas. Tá? Isso facilita e flui o nosso trabalho. Pessoal, era esse o resumo, né, sobre a área de sales. Eu vou passar agora para a Paula, para ela contar um pouquinho de account. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Opa. Estão vendo? Sim. Sim, tá. Beleza. Oi, gente, bom dia. Eu vou contar primeiro um pouquinho de mim, antes de falar da RTB e falar da vaga de account. Meu nome é Paula, eu tenho 32 anos, eu sou formada em publicidade pelo Mackenzie e atualmente eu estou fazendo um MBA de Marketing, Tecnologia e Inovação da ESPM em parceria com o ITA. E como a Mari falou anteriormente, eu não tinha experiência nenhuma no mercado de retargeting ou de publicidade digital antes de entrar aqui na RTB. Eu entrei na RTB tem um pouquinho mais de um ano. Eu estou desde abril do ano passado e eu vim de um background de mais de 10 anos de experiência num segmento que era bem diferente, que é o segmento de SBA, Serviço de Valor Agregado, e aí, mas já tinha experiência como account. E aí passei por empresas como a Movile, que é a dona do iFood, Editora Abril e MTV. E aí acho que é legal falar para vocês mesmo sobre isso, que não ter conhecimento sobre esse mercado não foi um limitador para ser selecionada para vaga. E eu vi aí também pelo comecinho da enquete que o André mostrou, que o André fez com vocês, né? Que 52% disseram que tem pouco conhecimento. Isso não é uma coisa para vocês se preocuparem, tá? A gente tem muitos jeitos de adquirir conhecimento e entender melhor sobre como funciona a plataforma, como funciona o nosso algoritmo, quais as melhores práticas. A gente tem uma plataforma de conteúdo aqui internamente, tem muito treinamento, como a Mari falou, e a própria equipe é muito receptiva e gosta muito de compartilhar o conhecimento, tá? Então, isso já é uma coisa para vocês ficarem tranquilos.
Sobre o que faz um account manager, eu gosto de pensar que a gente é um representante do cliente aqui dentro da empresa. Então, a gente tem que se certificar de que a campanha está certinha, está tudo correto para ela rodar perfeitamente, sem ter nenhum problema. E você precisa garantir que as metas que o cliente te passa, elas estejam sendo atendidas, ou o ajuste que você precisa fazer para chegar naquelas metas que são passadas para vocês. E aí, além disso, você vai fazer o meio de campo com a equipe técnica, caso seja necessário o cliente fazer algum ajuste na campanha. Aí, passando aqui, esse é um meme, eu acho, de como é ser um account, mais ou menos. Acho que é uma mistura do cachorrinho aí, que tem muita boa vontade, com uma Nazaré confusa, né? A princípio, quando você recebe a meta do cliente, o cliente te fala o que ele quer, você olha e fala, meu Deus, como é que eu vou entregar isso daqui? Mas, gente, sempre dá. Você para, volta, analisa e no final dá tudo certo aí, que nem deu com o cachorrinho também. E aí, entrando um pouquinho mais nos detalhes do que a gente acredita que são as características que são fundamentais para você performar bem nessa posição, eu acho que são 3 que são as principais, né? É a facilidade de relacionamento, né? Ser boa com relacionamento, ser muito organizada e ter um perfil analítico. Só para vocês entenderem melhor como a gente está organizado hoje, atualmente a nossa equipe tem 10 pessoas e cada uma das pessoas tem uma carteira com uma quantidade X de clientes e aí a gente tem que atender todos esses clientes e estar alinhado com as metas que eles nos passam, tá? Aí, entrando aqui no detalhe de relacionamento, acho que a primeira coisa, quando alguém fala que uma característica importante é um bom relacionamento, a gente tende a pensar no externo, né? Se relacionar bem com o cliente. Mas eu acredito que relacionamento é importante tanto internamente quanto externamente. Nós, né, que trabalhamos como account, a gente depende de muitas áreas da empresa, a gente precisa ter relacionamento com muita gente para conseguir performar bem o nosso trabalho. E aí, primeiro, a gente tem muito alinhamento com a equipe global, que é a área de Account Management Strategy, que fica na Polônia. Então, por isso que o inglês é importante, né, para trabalhar na RTB. A gente faz muitas reuniões sobre estratégia, diretrizes, tem diretrizes que a gente precisa seguir no mundo inteiro, né? Globalmente. Então, é importante você ter um alinhamento com essa equipe global também. Muitos projetos vêm de lá, você troca muito sobre projetos com esse time, tá? Porque tem um alinhamento global. Então, é super importante o relacionamento, não só dentro da RTB Brasil, né? Mas como fora, como no mundo. Aí, outra coisa, como o Iago falou, a gente compartilha muito com o time de sales quando uma campanha está para ser lançada e aí no comecinho que a campanha está rodando. O time de sales traz um novo cliente para dentro e aí ele vai apresentar esse cliente para a gente, vai contar como é que é o site, quais são as metas, vai fazer uma reunião de apresentação com a gente. Então, nesse começo, a gente tem muita troca. Um outro time que a gente também tem bastante troca é o time técnico. A gente trabalha em dupla com esse time, então todos os dias você vai trocar bastante e aí também a comunicação é essencial, né? Comunicação geralmente com o time técnico você tem que ser mais assertivo no que você vai falar, que é diferente, por exemplo, do que você vai usar com o cliente, né? O cliente é uma comunicação super frequente, você fala mais, você precisa perguntar mais para entender. Às vezes o cliente te fala uma coisa na entrelinha, então você precisa ser perspicaz para entender isso. Mas acho que de relacionamento e comunicação são esses os pontos. E aí as outras coisas que a gente também julga importante para se dar bem nessa vaga é a organização e o perfil analítico. A gente tem uma rotina de trabalho, então, todos os dias você vai precisar fazer algumas atividades. Tem atividades que são físicas, fixas, que você vai fazer todos os dias. Então, por isso que a organização é super importante, para você controlar e distribuir bem as atividades durante o seu dia. Otimização de campanha, por exemplo, você vai precisar
fazer todos os dias. Então, isso é super importante você encaixar um tempo para isso na sua rotina. Aí a otimização está super ligada ao controle de metas, porque além das metas do cliente, você tem as metas internas da RTB para sua carteira. Então, você precisa olhar isso todos os dias, né? Quem trabalha com meta sabe que atingimento de meta é um trabalho diário. Então, é super importante você olhar isso todos os dias também e ver se está tudo casadinho. E análise dos resultados obtidos. Às vezes você vê, tipo, a campanha está indo super bem, mas ela pode ir melhor. Às vezes alguma coisa que o cliente pediu para você, você acha que pode ser diferente. Porque a nossa posição também é consultiva, né? Nós somos os experts nessa área. E o cliente muitas vezes quer ouvir a nossa opinião, o que a gente acha. Então, isso analisando o resultado, baseado em dados, é super importante a gente passar o nosso posicionamento para o cliente também. E aí, aqui para finalizar, como é trabalhar na RTB House? Bom, eu gosto muito, sou muito feliz aqui. Eu acho que porque as pessoas se ajudam muito, as pessoas se preocupam de verdade umas com as outras. Eu acho que isso torna um ambiente muito bom de trabalhar. O clima aqui é leve, a galera é bem humorada. Eu acho que isso também ajuda muito. E, sem sombra de dúvidas, acho que para finalizar aqui do que eu acho de trabalhar na RTB, é o lugar com mais qualidade de vida que eu já passei. Então, acho que é isso. Vou passar agora de novo para a Mari, tá? Eu vou abrir para vocês a parte de perguntas. Então, como eu falei, a gente ia responder essas perguntas agora no final. E eu vou direcionar, algumas foram direcionadas para algumas pessoas, outras são mais gerais. E outras a gente também respondeu direto na parte de Q&A. Então, acho que vocês conseguem ver a resposta. Por exemplo, como o nosso negócio foi afetado pela pandemia, né? Como está sendo esse período de quarentena. Acho que vocês conseguem ver algumas dessas respostas. Mas vamos começar pela primeira. É uma pergunta direcionada para você, André, que diz: pode compartilhar também qual o principal erro e más práticas que empresas cometem ao fazer retargeting? Questiono isso, pois minha última experiência foi horrível. Monitorei um item por 3 meses e comprei. Uma semana depois, fui impactado pelo mesmo item, só que 20% mais barato. Boa, beleza. Vamos lá, eu vou talvez quebrar, enfim, a resposta em duas, começar pela pergunta em si, que é o principal erro, né, e más práticas. Basicamente, na minha visão, acho que o principal equívoco que eu vejo no mercado é as pessoas acharem que só existe retargeting e o retargeting não é impactado por outras estratégias de marketing da empresa. Quando eu digo isso, eu falo em termos de todas as etapas do funil. Então, quando o usuário não conhece a marca, quando o usuário ainda só conhece um pouco, que é a parte de awareness, tem uma parte de consideração, que o usuário começa a entender se aquela marca, enfim, faz sentido para ele, se ele está propenso ou não. E aí só lá embaixo mesmo que a gente vai começar a falar em reimpactar o usuário com fins de performance e de ROI. Então, tudo está conectado. Se você não tem usuários suficientes no site, se você não tem novos usuários, você não tem uma posição de marca, você não tem uma estratégia de branding, de awareness, de consideração, isso acaba afetando o retargeting, né? Então, tudo está interligado e às vezes as pessoas acham que não está. E acho que esse, na minha visão, é um dos principais erros. Um outro que acontece bastante é achar que em retargeting, quanto maior o ROI, melhor, né? Então, eu quero um ROI 300, 400, eu quero um ROI muito alto porque isso vai me trazer um retorno muito alto. Infelizmente, não é assim que acontece, porque o ROI está totalmente relacionado a quantos usuários você consegue atingir, enfim, a rentabilidade, né, do canal e até da ação que você está fazendo. Então, às vezes, ou na maioria das vezes, na verdade, quanto mais você aumenta o ROI, menor volume você vai ter, e lá no final você tem que sempre considerar um ponto ótimo na curva, né, de
de revenue que você está trazendo para sua empresa. Então, muitas estratégias se baseiam, eu vou diminuir um pouco o ROI, porque eu consigo ter um incremento de volume, de receita no site muito maior do que se eu simplesmente só aumentasse o ROI. Então, tem estudos, obviamente, que até o nosso time, o time de AM, em conjunto com os técnicos e tal, a gente faz estudo, apresenta para os nossos clientes de maneira consultiva para eles entenderem se, enfim, a estratégia que eles estão pensando faz sentido e como que a gente consegue otimizar isso, tá? Assim, para resumir, eu diria são esses dois. Tem, eu acho que outros, mas a gente se estenderia muito aqui nessa pergunta. O ponto que você trouxe de preços, eu só queria mencionar, minha visão, isso não é um problema de retargeting, tá? Isso, na verdade, é uma estratégia de marca, da marca. E eu até faço um paralelo que isso pode acontecer numa loja física, onde não acontece retargeting. Ou seja, você vai lá na loja física, tem uma promoção ou tem um preço de um produto, você compra. Uma semana depois você volta na loja, a loja está fazendo promoção no produto que você comprou. Então, na verdade, de novo, isso está muito mais relacionado à estratégia de precificação, de momentos, né, da marca, do que retargeting. Lógico que a gente, como prestador do serviço, enfim, como consultor com o cliente, a gente sempre analisa e dá inputs para o cliente em termos de estratégia, enfim, de promoções, enfim, se toda a comunicação está bem amarrada entre todos os canais, para que, enfim, não talvez consiga mitigar esse tipo de problema. Acho que é isso. Boa. A próxima pergunta, ela é para o Iago. Então, Iago, vi no site 3 frentes: e-commerces, agências e B2B. Pode me mandar um case do B2B? Pode me dar um case do B2B que foi o mais difícil de imaginar na prática? Pode também compartilhar a distribuição em porcentagem de cada uma dessas frentes? Então, né, só ajudando um pouco com essa dúvida, pessoal, sem dúvida, aqui dentro, o nosso carro-chefe, ele é o retarget, tá? Então, poxa, o produto para ajudar com a performance e através do remarketing, ele ainda faz parte da grande maioria, tá? E sobre explicar um pouquinho mais, né, do dia a dia, fechamento das contas, o que é legal a gente entender e compreender é que, de fato, poxa, o cenário que a gente atua, o contexto que a gente atua de marketing digital, ele acaba sendo muito amplo, né? Então, existem muitas soluções, estratégias, direcionamentos em que as empresas seguem para conseguir essa entrega do resultado, tá? E aí, o desafio que a gente sempre acaba encarando e vê, poxa, em grande parte dos grandes projetos, é, de fato, mostrar a nossa relevância e o quanto a gente vai contribuir para a entrega desse resultado. Tá? Mas aí, graças ao alinhamento que a gente tem propriamente com o André, como Country Manager, e o suporte do time da matriz lá de fora para a resolução desses problemas, a gente consegue contornando e mostrar o nosso valor e trazer essas parcerias. Tá? Beleza. Obrigada, Iago. Imagina. Próxima pergunta. Os serviços da RTB são indicados para quais tipos de negócios? Apenas grandes negócios ou também atendem pequenas empresas? Acho que o André pode falar um pouquinho dessa. Assim, nossa estratégia como empresa, a gente sempre focou nos clientes maiores, nos clientes maiores do mercado. Isso por um bom motivo, e até remetendo à apresentação que eu fiz, o Deep Learning ele funciona muito bem com grandes volumes de dados, né? Então, aquela diferença é visível. Então, quanto mais dados a gente tem, mais performática a campanha pode ser. O que a gente identifica, por experiência e por fazer testes mesmo, é que alguns níveis de site, de visitas únicas por mês no site, acabam não conseguindo usufruir completamente desse potencial. Então, a gente sempre preza pelo relacionamento
com o cliente. A gente não quer começar uma parceria simplesmente por começar. A gente quer ter uma parceria, iniciar a parceria visando o longo prazo de anos, quanto mais anos melhor. Então, sempre tem esse alinhamento antes de começar qualquer coisa. Então, se o site realmente a gente vê que o potencial a gente não consegue trazer e agregar valor para o cliente, a gente deixa bem alinhado e talvez volte a ter um contato com ele dali 6 meses, 8 meses, para ver se as outras estratégias, né, como eu comentei também, lá de topo de funil, de awareness, etc., conseguem alavancar a estratégia mais rentável de retargeting. A gente recebeu algumas outras perguntas, pessoal. Óbvio, por conta do horário, talvez passe um pouquinho, mas a gente vai tentar responder todas. Se por algum motivo alguém precisa sair, tiver algum compromisso meio-dia, a gente está gravando, então depois eu vou enviar para vocês. Mas indo para a próxima pergunta, vocês possuem alguma rotina de trabalho em comum ou isso varia de acordo com cada área? Eu vou responder essa e depois vou até pedir para a Paula, para o Iago darem um pouquinho da opinião deles. Mas a gente, no geral, cada um tem sua rotina, cada área tem sua rotina, e até dentro da mesma área, às vezes a rotina muda, porque a gente tem projetos individuais dentro da área. Mas existem, sim, algumas rotinas em comum, então algumas reuniões que a gente tem em comum, acho que é basicamente isso. No geral, é muito difícil linkar todas as áreas dessa forma, porque a minha rotina é bem diferente da Paula, por exemplo. Acho que eu vou passar para a Paula e para o Iago, porque talvez vocês queiram saber mais voltado para a rotina de AM e Sales. Beleza. A AM a gente tem muita troca com diversas áreas, né? A gente tem canal no Slack com outras áreas, principalmente com a área técnica, que a gente troca muito para facilitar a comunicação. A gente tem treinamentos que envolvem outras áreas. Então, por exemplo, todos os AMs têm um treinamento técnico a cada 2 semanas. Então, isso é uma rotina comum. Fora isso, acho que rotina comum entre as áreas mais mesmo no começo, quando a gente está lançando uma campanha muito com sales, e o contato vai ser diário com o time técnico. Pessoal, minha visão sobre essa resposta, tá? Realmente as áreas, embora elas estejam totalmente integradas, elas colaborem, elas requerem a contribuição de uma da outra, a rotina acaba sendo um pouquinho diferente mesmo, tá? Então você imagina que, poxa, para o papel de sales, a gente vai estar sempre muito mais focado em procurar novos projetos e em garantir que eles aconteçam. Ao passo que a área da Paula, de accounts, ela vai estar interessada em que esse resultado que a gente programou, esse projeto que a gente desenhou, que ele seja cumprido, tá? E aí tem a parte técnica que, como o próprio diz, tecnicamente vai nos ajudar para que tudo isso aconteça. Então, eu diria sim que dentro das áreas acaba sendo um pouco diferente, sim, tá? Beleza. Paula, qual foi o seu maior desafio na área de Account Management? Beleza. Acho que o maior desafio é você criar uma relação de confiança com os seus clientes para conseguir crescer a conta deles, né? E isso é um trabalho que ele não acontece do dia para a noite, né? É uma coisa que ela vai sendo construída, né? O relacionamento vai sendo construído aos poucos, e eu acho que para fazer isso precisa ter uma comunicação muito frequente, estar disponível para tirar as dúvidas dos clientes e ser muito transparente mesmo no que você faz. Explicar, às vezes não entende de primeira, então tem muita paciência para explicar e contar e mostrar o que você está fazendo. Obrigada, Paulinha. Existe alguma conexão entre os account managers e o time de marketing e comunicação? Se sim, como é feita? Acho que é para você também. A gente tem comunicação com o time de marketing, sim. Principalmente quando a gente vai fazer algum evento que envolva os clientes. Então, aí a comunicação é muito próxima para a gente definir o que vai ser feito, o que vai ser apresentado,
Então, a gente tem mais comunicação com o time de marketing nessa parte de eventos. E aproveitando essa parte de comunicação, a gente recebeu também uma focada em alguma dica de processo seletivo que você poderia dar para quem quer participar de um processo para entrar na RTB, focado na vaga de AM. Dica. Eu acho que, assim, é você ser muito sincero. A gente valoriza muito isso aqui, né? A nossa comunicação é super transparente. Eu acho que é você ser muito sincero, falar sobre, contar suas experiências, ver o que você tem, que você acha que agrega nesses pontos que a gente falou, né? Exaltar bom relacionamento, perfil analítico, organização, pensar em pontos, em coisas que você já tenha feito que demonstrem essa qualidade e ser muito sincera. Eu acho que para entrar no meu processo seletivo, eu fui muito sincera, falando que eu não tinha experiência e deu tudo certo para mim. E acho que, do ponto de vista de talent, também é muito importante focar nisso. Acho que o mais importante é sempre a transparência. Da mesma forma que a gente é muito transparente com os candidatos, a gente espera que os candidatos sejam muito transparentes com a gente. Então, sim, não adianta mentir em currículo, porque querendo ou não, são muitas etapas, como vocês viram. Então, a gente vai ter uma conversa em inglês, então não adianta, às vezes, falar que fala inglês e não fala. Vão ter etapas mais técnicas com os gestores, e aí eles vão fazer perguntas mais técnicas. Então, é importante que seja transparente desde o início, para evitar qualquer tipo de situação depois. Isso, para a gente, acho que é primordial. Próxima pergunta. O Account Manager também é responsável pela estratégia dos clientes que atende, ou existe uma equipe de estrategistas que trabalha no planejamento e o Account apenas analisa e coordena essa equipe a partir das metas do cliente? Também para a Paula. Não, o Account é responsável pela estratégia do cliente, né? O cliente passa as metas e a gente é responsável por definir o plano de como é que a gente vai fazer para seguir e atingir isso. Só que acho que vale muito reforçar que a gente trabalha muito em parceria com o time técnico, então a gente vai alinhar isso com eles também. É ótimo ter esse suporte. E a gente troca muito enquanto time também. Então, acho que isso é super válido. Se você tem alguma dificuldade, é sempre bom estar todo mundo sempre disposto a dar uma opinião e ajudar nisso, mas a responsabilidade é do account. Próxima pergunta. Quantos clientes, mais ou menos, uma AM da RTB tem? Cada AM tem a sua carteira, mas em média, cada um tem atende mais ou menos 20 clientes. Acho que talvez seja legal também, Iago, você falar um pouquinho da parte de sales. Talvez sim. Para a parte de sales, é diferente da carteira do AM, em que ela é definida e preenchida, vamos dizer assim, conforme a demanda, né? Então, você imagina, a gente tem um número de contas dentro da casa e aquelas novas que vão surgindo também vão entrando para o time de AM, tá? Então, de maneira diferente, o sales, ele vai construir sua própria carteira, tá? E aí vai depender muito, poxa, do seu momento, da sua experiência, de quanto tempo você está na RTB, de fato. Tá? Então, você imagina que conforme você vai trazendo clientes, esses clientes ficam com você. Tá? Então, poxa, tem gente que, dependendo do nível, vai ter um número variado. Tá? Tem uma aqui que acho que é mais voltada para mim, então já participei do processo anteriormente e acabei não sendo aprovado. Como não há um feedback do motivo, como posso saber e possivelmente melhorar os pontos que me custaram avançar no processo? Acho que essa é uma pergunta muito legal. Normalmente, a gente não dá, assim, proativamente um feedback do processo, porque eu acho que é muito pessoal. Às vezes tem gente que quer ouvir o feedback e tem gente que não quer. Então, às vezes você considera que você pode melhorar nos pontos, tem gente que não quer ouvir. Então, a gente proativamente não manda, mas vocês sempre podem pedir por um feedback. Então, recebeu o e-mail de negativa, enfim, o e-mail da pessoa responsável, vocês podem pedir para a recrutadora. Acho que o André é a prova viva que a gente já recebeu algumas solicitações, eu sempre encaminho para o Hiring Manager, para que a gente pense num feedback
de todas as partes. Tem gente que acaba não passando já na entrevista com o recrutador, tem gente que não passa na entrevista com o último, né, o additional manager. Então a gente conversa assim todo mundo para poder dar um feedback bem construtivo e honesto. Então, mesmo que tenha sido no passado, se você quiser solicitar um feedback, se você lembra quem foi o recrutador, enfim, se você quiser me mandar uma mensagem, eu posso analisar seu caso e a gente vê isso direitinho para você, tá bom? Próxima pergunta, há a possibilidade de trabalhar no exterior pela RTB? André, quer responder essa? Tava tentando achar o botão do mudo aqui. Pô, bem, possibilidade de trabalhar no exterior da RTB, pela RTB. Eu acho que vai depender muito da posição que a gente está falando, do perfil da pessoa, claro, e principalmente da oportunidade, se ela existir fora da RTB, para que tudo esteja alinhado. Então é difícil dizer 100% não, sempre vai ter uma oportunidade, assim como também não vou falar que não, nunca vai ter uma oportunidade. Então acho que depende muito da onde a gente está falando, tá? Do tipo da vaga. Eu acho que seria mais ou menos isso. Vejo que a grande preocupação dos e-commerces é o quão a tecnologia de um retargeting pode afetar outras já implementadas em seu site. Como a RTB lida com essas questões para fornecer 100% dos features e não conflitar com tecnologias concorrentes? Para você também. Para mim. Bom, essa é uma preocupação que, na minha visão, é cada vez menor, pelo menos dos clientes que a gente vem falando e já tem em casa, né? Estou falando de clientes bem grandes do mercado. O ponto principal aqui, o que a gente, como empresa, a gente defende muito, o que às vezes não acontece com todas outras do mercado, é que competitividade é bom, melhora serviço e melhora resultado. Esse é o primeiro valor, eu diria, no nosso produto. Por que isso acontece? Basicamente porque são tecnologias distintas. Como eu falei, são algoritmos distintos, machine learning, deep learning, a própria programação é diferente, toda a avaliação do usuário, do comportamento, das oportunidades, elas são diferentes. E, na verdade, a gente vê que elas são complementares. Então, é muito improvável que tenha qualquer tipo de influência e qualquer tipo de overlap. Para ser honesto, a gente sempre existe um pouco? Existe. É muito baixo, é realmente muito baixo. Mas, de uma maneira geral, a gente está falando aí de estratégias complementares, mesmo que sejam dentro de um mesmo funil, de uma mesma estratégia de retargeting. Tá. Basicamente isso. Eu acho que a principal lição aqui é tecnologias diferentes avaliam usuários de maneiras diferentes e proporcionam para a empresa, para a marca, oportunidades complementares, né? Então, o que talvez um usuário não foi tão bem avaliado numa tecnologia, ele pode ter sido melhor avaliado em outra tecnologia e, consequentemente, ele converteu, enfim, realizar a ação que a marca queria. Bom, a gente tem mais 2 perguntas e aí a gente já faz o encerramento. Então, a penúltima, quanto das atividades de AM são automatizadas ou individualizadas para cada cliente? Existe divisão entre small business e large accounts? A nossa carteira de clientes, ela não é dividida por vertical ou por tamanho, o que eu acho muito legal, porque assim, cada um conhece um pouquinho das diferenças de atender um cliente maior ou menor, ou de um segmento de beleza ou varejo. E aí a gente pode trocar muito enquanto área. Então, a gente não tem esse tipo de divisão aqui, e eu acho que isso acrescenta valor para a gente aprende muito mais. E as atividades, elas são individualizadas para cada cliente, porque o nosso diferencial que a gente foca aqui é em dar um atendimento personalizado para cada um.
E a última pergunta, Iago, você quer complementar? Não, eu acho que você pode ir para a última pergunta, depois eu complemento no final. Desculpa. A última pergunta é a diferença, né? A principal diferença entre o time de sales e o time de account management. Então, basicamente, resumir aí qual que é a diferença do trabalho de vocês dois. Tudo bem, eu acho que eu posso começar. Eu vou aproveitar responder essa pergunta com alguns outros pontos, né? A gente teve perguntas, eu acabei escrevendo, né, digitando no Q&A, mas eu acho legal dar um apanhado geral, uma visão geral, contribuindo com tudo isso. Então, eu fui, né, questionado, poxa, qual que é a diferença dentro do Inside Sales, dentro do Field Sales, como que é feita essa organização, e também sobre se é necessário ter prévia experiência com gerenciamento de pessoas, como que é a visão. Tá? Então, dando de forma resumida todas essas respostas, a gente é responsável de fato pelo gerenciamento de todo o ciclo da venda. É esse que o nosso trabalho é resumido. Tá? Então, você imagina que, poxa, então vai ser necessário nós mesmos, né, cada sales manager, ter o perfil de Inside Sales, para quê? Para iniciar os projetos, e ter o perfil também de Field Sales. Para quê? Para o desenvolvimento e até o fechamento dos projetos. Então, isso fica tudo debaixo da mesma pessoa, tudo debaixo do mesmo trabalho, não tem essa divisão. Tá? Assim como o nosso foco é o gerenciamento da carteira, das contas e dos resultados. Isso de cada si próprio. Tá? Então, por isso que é muito mais interessante ter essas habilidades e é cobrado essas habilidades dentro da área de sales do que propriamente precisar de ter prévia experiência para gerenciamento de pessoas. Tá? E aí, a divisão, né, explicando um pouquinho melhor de sales para o account, então, de fato, né, vamos dizer assim, no papel, é até a ativação da conta. Então, imagina todo o ciclo anterior, né, do fechamento da venda, tá? Esse é o papel do Sales Manager. A partir que essa conta foi identificada como um cliente que começou a ser cliente da RTB House, isso vai para a responsabilidade do account. É pura e simplesmente essa divisão. Eu só achei importante salientar e complementar que é importante a gente fazer o acompanhamento também do pós-venda, né? Junto com o account. Ele também vai continuar com a responsabilidade dele. Eu vejo isso como uma visão minha, profissional, para quê? Para a gente, de fato, garantir que tudo que a gente, sales, combinou, agora aconteça junto com o account, tá? Seria isso. Acho que o Iago explicou super bem mesmo a parte deles da aquisição, de trazer o cliente para dentro de casa, e aí depois que o cliente está aqui com a gente, a partir de falar com o cliente, ter esse contato frequente, ver se as metas estão sendo batidas, o que a gente pode fazer para melhorar a campanha, dar novas sugestões do que a gente pode fazer, aí fica do lado do account. Bom, pessoal, basicamente é isso. Respondemos todas as perguntas, mas se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem mandar para o meu e-mail. Vocês receberam no invite do Zoom para esse webinar o meu e-mail. Então, vocês podem me mandar, eu direciono para o André, para o Iago, para a Paula. A gente vai mantendo essa comunicação. No final, quando vocês encerrarem essa janela, o próprio Zoom vai pedir para vocês preencherem uma pesquisa, até para dar ideias, como eu falei, esse é o primeiro, então às vezes vocês têm alguma ideia, uma sugestão, enfim, algum feedback. E vai ser gravada, a gente vai mandar por e-mail tanto a gravação, para quem não pôde acompanhar, ou para quem precisou sair, ou para quem quer rever. E a gente vai mandar também por e-mail essa pesquisa, caso vocês não consigam responder agora, sei que já está em horário de almoço, passou um pouquinho. Então, a gente vai mandar por e-mail essa pesquisa para vocês poderem responder e a gente ter o feedback de todo mundo. Então, basicamente isso, queria agradecer a presença de todo mundo, a interação de vocês, muito bacana. E espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha tirado a dúvida de vocês. Agradecer aí o André, o Iago e a Paula por toparem participar. Como eu falei até no começo, a ideia desse webinar era que fosse focado para vocês, candidatos, para entenderem mesmo a nossa cultura, entender um pouco do nosso trabalho, deixar um pouco mais claro para vocês. Então, espero que tenha ajudado. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Eu vou encerrar. Obrigada aí por todo mundo, por todo o feedback, e a gente vai se falando. Inclusive, o link para as vagas, tanto de AM e de Sales,
vai ser enviado nessa pesquisa. Se você, por exemplo, não se identificou com nenhuma das duas ou gostou da nossa cultura, acha que algum amigo iria gostar de trabalhar com a gente, mas não é para nenhuma dessas duas vagas, vai ter um link para um Talent Pool também. Então, no futuro, se a gente tiver alguma vaga que tem um perfil, a gente entra em contato. Então, é isso. Obrigadão aí pela presença. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.